Todo mundo aí passando a armadura em revista. Pessoal, esse tema é tão apropriado dos dias que nós estamos vivendo, que o diabo não está brincando de ser diabo, não. Mas tem muito crente brincando de ser crente. E o Senhor está levantando o seu exército, porque Ele vem buscar uma noiva madura, pronta para o casamento. Ele não vem buscar uma criança. Não é tempo de nós amadurecermos, não é? E maturidade, gente, vamos combinar, não é sobre idade. Tem gente que envelhece sem amadurecer. Conhece alguém assim? Tem 45 anos, está dando trabalho com a mãe. E tem gente que tem 17, mas tanta responsabilidade, tanta coerência. E normalmente, gente, as circunstâncias, elas nos preparam para aquilo que a gente pode desfrutar e amadurecer. O tema é forjadas para a guerra. Então eu fui lá no dicionário para saber o significado de forjado. O que é forjado? Segundo o dicionário, a forja é uma fornalha, fole e bigorna, de que se servem os ferreiros e outros artífices que trabalham o metal. Oficina onde esses ferreiros e artífices trabalham ferro ou outro metal pela ação do calor, utilizando instrumentos como a bigorna e o martelo. Você lembra aí pelos desenhos animados o que é a bigorna? Bigorna é aquele metal pesadão assim, reto, e o martelo, você já sabe o que é, só que o martelo do ferreiro, ele é um pouco mais robusto do que esse martelo que a gente prega na parede. E a fornalha por quê? Porque o processo é, o metal é levado no fogo, até ele ficar incandescente. Por que incandescente? Porque vai ficar maleável, porque o metal é rígido, aí ele fica maleável. Aí o ferreiro tira do fogo, põe na bigorna e vem com o martelo. Para forjar uma espada, uma faca, uma arma. E aí ele olha, parece que está pronto o trabalho. Ele testa. Se o corte ainda não está bom, o que ele faz? Ele volta para o fogo. Incandescente. Vem para a bigorna. Tira da bigorna e vai na água. Olha se está bom de corte. E esse é o processo do Senhor conosco. É exatamente assim que o Senhor nos forja. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vai ver os grandes homens de Deus sendo açoitados, perseguidos, exilados, presos. Eu não sei de onde que a gente tirou uma ideia de evangelho triunfalista, gente. Porque se a gente olha para a Bíblia, a gente vê o evangelho vencedor, sim, mas pelo sofrimento. A começar pelo nosso Senhor. O inferno pensou que estava ganhando. Mas na verdade, foi na cruz que o Senhor despojou todos os nossos inimigos. O que é despojar? Tirar as armas. Jesus despojou o inferno. Mas acontece que às vezes a gente dá arma para o inferno. A gente arma Satanás quando a gente não dá importância para as suas ameaças, para os seus blefes, e quando a gente acredita nas mentiras que ele conta. A grande guerra, gente, a maior das batalhas, é vencermos nós mesmos. O nosso inimigo já foi vencido. Ele já foi despojado na cruz. Então por que a gente ainda continua passando por tantos perrengues, passando por tantas dificuldades? Eu quero te dizer uma coisa: o diabo vai nos alvejar, sem dúvida, ele é o nosso inimigo.
Ele vai nos alvejar. Mas se nós estivermos escondidos no Senhor, vivendo em comunhão íntima com Ele, nada vai me acontecer? Não, vai me acontecer. Mas tudo debaixo da permissão de Deus. Vocês lembram quando Satanás foi querer tocar na vida de Jó? O que ele fez primeiro? Ele foi lá pedir permissão para Deus. Quando nós pertencemos a Deus, o que a Bíblia fala? Aquele que é de Deus, o maligno não, a não ser que o Senhor fala, pode tocar, porque eu vou trabalhar com essa pessoa. Tem prova, gente, que vem pela permissão do Senhor para que o diabo nos alveje. Tem prova que o Senhor mesmo pega a gente pela mão e leva a gente para o deserto. E ali no deserto Ele nos ensina tanto sobre o seu amor, sua graça, seu favor. E se você duvida, eu quero que você lembre aí dos momentos da sua vida onde você mais aprendeu, as maiores lições da sua vida, as maiores vitórias que você experimentou, o maior alívio que você recebeu foi depois de uma grande batalha, depois de uma grande luta, depois de um grande sofrimento. E com o nosso Senhor foi diferente, gente. O Pai não poupou o seu próprio Filho. Jesus chega a transpirar sangue. O topo da angústia que o ser humano pode fazer, os médicos dizem que para um ser humano transpirar sangue, ele já alcançou um nível máximo de angústia. E os vasos sanguíneos começam a se romper e misturam com o suor e vem para fora. Isso é um evento raríssimo e que demonstra um intenso estado de dor, de angústia e de sofrimento. Nosso mestre sendo esmagado no Getsemane e o azeite saindo da vida dele para a nossa redenção. Jesus é o nosso parâmetro, gente. É bonito a gente cantar o nosso general é Cristo, mas Ele é mesmo. Ele é o nosso general. E se nós andarmos por aí como soldados desertores, nós vamos comer o pão que o diabo amassou. Mas se a gente estiver debaixo da direção do nosso comandante, ele não prometeu que nós não teríamos os nossos estilhaços de guerra. Ele não prometeu que você não ia perder um braço, uma perna. Ele não prometeu. Ele falou, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Você já sabe o fim da história. Você já sabe o fim da história? Amém, gente? Amém. Parece que você sabe o fim da história, não. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante. Efésios 6, a partir do verso 10. A minha Bíblia é da linguagem NVI, a nova versão. E diz assim a partir do verso 10. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade mergulhada na idolatria, na feitiçaria e na prostituição. Éfeso era uma cidade pervertida. E o apóstolo Paulo chega em Éfeso para levar a mensagem do Evangelho. E ali em Éfeso, que era uma grande cidade, era uma das maiores cidades da Ásia Menor na antiguidade, e recebia, além dos moradores que Éfeso tinha, recebia muitas caravanas de fora, muitos visitantes, porque era uma cidade portuária e, além de tudo, tinha o templo à deusa Diana. Então era um centro de idolatria, um foco de idolatria e de feitiçaria. Tinha muitos feiticeiros na cidade. Quando o apóstolo Paulo chega lá em Éfeso, tinha 12 rapazes, 12 moços, a Bíblia diz 12 moços, tementes a Deus. E aí Paulo começa a ensinar àqueles moços a verdade do Evangelho de Cristo. E eles varreram a cidade de Éfeso. Moral da história: aquelas 13 pessoas estudando a história do tirano, tomando conhecimento de quem Jesus era, da obra que foi feita na cruz, qual que era o propósito da redenção, eles começaram a espalhar notícias, boas novas do Evangelho, que as pessoas não precisavam mais viver aquele tipo de vida, nem na prostituição, nem na idolatria, muito menos na feitiçaria. E tudo começou a acontecer, gente. Deus começou a fazer uma grande obra na cidade de Éfeso, através daqueles primeiros jovens convertidos ali. Resultado, o apóstolo Paulo virou uma pessoa não grata. Por quê? Porque o povo começou a converter e não comprava mais as estatuetas de Diana. O mercado local começou a ter prejuízo. E aí eles começaram a atacar o apóstolo Paulo, porque a grana parou de entrar. E se mexeu no bolso do povo, mexeu com tudo. Os feiticeiros vinham em praça pública e julgavam os seus livros para serem queimados, e eles confessavam o seu pecado publicamente. Só o Espírito Santo faz isso. Mas faz isso através de um exército posicionado. E o fato é que assim nasceu a igreja em Éfeso. Que coisa linda! E como a igreja em Éfeso floresceu. A partir de Éfeso, as outras igrejas foram sendo fundadas. Então você lembra lá das 7 igrejas do Apocalipse? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia. Vocês lembram dessas igrejas? Elas foram fundadas a partir de Éfeso. Olha como é que Deus é estratégico. E aí agora o apóstolo Paulo, que já tinha feito um grande trabalho em Éfeso, e agora lá já tinha uma igreja formada, pronta, sólida, trabalhando, servindo, avançando, ele manda para essa igreja essa carta. E nesse trecho da carta ele diz: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Gente, nós temos que buscar fortalecimento em tantas coisas. Mas tanta gente está doente. Dentro da igreja, não estou falando de gente que não conhece Jesus, não. Dentro da igreja, quadros depressivos, ansiedade, burnout, pânico, terror noturno. Tanta gente adoentada dentro da igreja. Isso para a gente é um sinal. Por que essas doenças, que são legítimas, que são verdadeiras, estão achando oportunidade no meio do povo de Deus? Às vezes você pensa que Satanás vai se levantar como um perseguidor que vai te encerrar numa prisão, mas muitas vezes ele só te distrai. Ou ele só te enche de notícia. Você fica sabendo de tudo e a sua cabeça fica cheia de porcaria. Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas você está em dia com todos os assuntos que estão rolando lá fora. Você está em dia com a última fofoca gospel, você está em dia com o último artista que separou, você está em dia com a última notícia da política, você está em dia com todas as questões estressantes, angustiantes que nós estamos vivendo no nosso tempo. De vez em quando chegam as notícias em mim, como chegou essa semana, e eu choro,
E eu sou tomada pela ira. Senhor, tem misericórdia, eu não acredito que isso está acontecendo. Mas a minha ira não produz a justiça de Deus. Então eu tenho que ir para Ele com os meus fardos e deixar os meus fardos aos pés dele e pegar o dele. Ele falou que o dele é leve. Como é que a gente vai lutar uma batalha com as mãos ocupadas, com a cabeça ocupada, com tantas coisas nos distraindo? O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso, está falando para a gente hoje: sejam fortalecidas no Senhor. No Senhor, não é em outro lugar, gente. Quando Jesus encontra uma mulher em Samaria e fala assim: quem beber da água desse poço tornará a ter sede. Poço é aquilo que o homem constrói, fonte é aquilo que Deus constrói. Mas quem beber da água que eu lhe der, não é da água da religião, não é da água da comunidade de fé, do relacionamento íntimo e pessoal. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sede de quê? Desse tanto de coisa que a gente tem sede. A gente tem sede de aprovação, a gente tem sede de status, a gente tem sede financeira, a gente tem sede materialista, a gente quer ter caprichos da gente satisfeitos, a gente tem sonhos materiais. Não tem nada de errado de ter sonhos materiais, não, gente. Só que isso é secundário. Não vai dentro do caixão a sua casa, o seu carro, o seu título, o seu diploma. Não vai nada dentro do seu caixão. Você vai, do jeito que você veio ao mundo, se encontrar com Deus. Nem o seu corpo você vai levar. Nem o seu corpo vai estar diante de Deus sem o seu corpo. No último dia que você vai receber o seu corpo glorificado. Mas por que nós somos tão materialistas? Por que a gente investe tanta energia e tempo para parecer que você é bem sucedida, parecer que você está em dia com a moda, parecer que você é inteligente, parecer que você é articulada, parecer que você é uma grande mulher de Deus? Não pareça, minha linda, seja. A gente trabalha muito pela aparência e a gente simplesmente deveria buscar o fortalecimento do Senhor para que Ele seja a nossa essência. E aí, quando você está cheio, você transborda. É inevitável. Mas o apóstolo Paulo deixou claro: fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, não na força do seu braço, na força do poder de Deus. A minha confiança está em Deus, eu espero em Deus, eu confio em Deus, eu sou instruída por Deus, eu sou dirigida por Deus. Eu não saio de casa sem estar revestida de Cristo. Porque quando você olha para a armadura que o mesmo apóstolo Paulo cita aqui: vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Ou seja, o dia mau vai chegar. Para vocês resistirem no dia mau. A gente não sabe quando, mas ele vai chegar. Para todas nós aqui, indistintamente. Não interessa sua idade, seu grau de instrução, sua classe social, onde você mora, o carro que você dirige. Isso não interessa. O dia mau chega para todos. E como que ele vai te encontrar? Forte? Confiante? Segura? Destemida? Ou fragilizada? Acuada? Desanimada? Abatida? Isso vai depender, minha linda, de onde você está tirando a sua força. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está à mesa. Porque a gente olha para as notícias e fala assim: não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito, não. E vai ter que ficar ruim mesmo, gente. Vai ter que ficar bem ruim para a gente desfrutar do melhor de Deus que está por dentro. Para a gente tem que enxergar o coração esperançoso, gente. Não vê as más notícias, as perseguições, as injustiças como uma coisa, só uma coisa terrível. Uma coisa terrível a gente sente. Quando alguém está sendo injustiçado, a gente tem sempre de barato, não, a gente sente. Mas o Senhor quer nos apresentar uma outra perspectiva. Você já sabe o fim da história. Jesus vem
E Ele é o único que pode restaurar todas as coisas. Não há governo humano, não há estratégia política, não há poder econômico, não há exército, não há tecnologia que é capaz de consertar o mundo quebrado em que nós vivemos. Mas o Senhor pode. E a promessa é essa, que a Nova Jerusalém desce do céu. O eterno invade o temporal e o Senhor reinará. Aleluia de Handel. E Ele reinará para sempre. A gente se esqueceu disso. A gente está buscando as nossas resoluções nas coisas dessa terra. E esse era o problema da igreja de Éfeso. Estava começando a ficar intimidada, estava começando a ficar temerosa, e o apóstolo Paulo manda uma palavra de encorajamento. Não, sejam fortalecidos do Senhor, na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus. E quando você olha para a armadura de Deus, ele fala, cingindo-se com o cinto da verdade. A gente gosta muito de falar, vamos vestir a armadura de Deus. Pega aí, e a gente faz os atos proféticos, né? Mas muito mais, gente, do que a gente colocar um cinto imaginário, é você se cingir da verdade. A verdade prende tudo. O cinto é aquele que prende tudo, todo o resto da armadura. A couraça da justiça. Será que nós estamos vivendo cobertos pela justiça de Deus? Será que é a justiça de Deus que protege o nosso coração? Será que nós estamos nos cingindo da verdade? Vestidos-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Por onde você anda, você anuncia o Evangelho da paz. Você está em guerra, mas você serve ao príncipe da paz. A mensagem que a gente anuncia é: não se desespere, a gente conhece o fim da história, Deus quer te restaurar, Deus quer te resgatar, vem para cá. Sai da fileira inimiga e vem para cá, porque esse exército aí vai atender. Por onde a gente andar? Pela universidade, pelo bairro, pela nossa família, pela nossa casa, fazendo diferença e anunciando as boas novas do Evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Uma estratégia do diabo é nos enfraquecer com as mentiras. Quantos pensamentos você tem? Nosso campo de batalha aqui, ó, é diário. Todo dia você é atacada na sua mente. Todo dia você tem um pensamento que não vem do céu para você. Todo dia você pensa alguma coisa do tipo: eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Minha casa está perdida, não tem jeito mais. Deus não me ama o suficiente. Deus não vai atender a minha oração. Ele tem coisa mais importante para fazer. Eu não aguento mais, estou exausta. Deus me abandonou. Eu estou tendo uma crise de fé. Não sei mais em que eu acredito. Eu estou tão confusa. Quantos pensamentos passam pela nossa mente todo dia? Você não é boa mãe. Você é uma péssima esposa. O acusador está com a boca dele arreganhada para soprar as mentiras no nosso ouvido todo dia. E se você, minha linda, não tiver com a espada da fé repelindo todos os dardos inflamados do maligno, você vai sucumbir. A fé é a firme confiança naquilo que nós esperamos. Firme confiança. Senhor, eu não estou entendendo nada, não sei porque eu estou passando por isso não, mas eu creio que o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o meu bem, porque eu tenho amado o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, por toda a minha alma, por todas as minhas forças. Que essa promessa de Romanos, gente,
É para quem ama a Deus. E amar a Deus não é cantar canção de amor, não. Amar a Deus é obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Esse é o que me ama. Então a gente tem que parar de amar a Deus com as nossas palavras e passar a amar a Deus com a nossa vida, com as nossas respostas, com a maneira como a gente vive a vida ordinária, a vida do dia a dia. Sabe por quê, gente? Porque como você vive o dia a dia é como você vive a vida. A vida não é feita dos dias extraordinários. A vida não é feita dos congressos. A vida não é feita do dia do casamento, do dia do nascimento de alguém querido. Esses são os momentos extraordinários. A vida é feita dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Como é que você está vivendo o seu dia? Onde você tem investido o seu tempo? Como você está nutrindo a sua fé? Essa é a nossa batalha. A gente é armado, perigoso, mas não sabe usar arma. Eu não vou ter medo de uma pessoa que está armada e não sabe usar uma bazuca, não sabe usar uma granada. Se bobear, ela vai tirar o pino da granada e ela mesmo se explode. Agora, se você está armado e sabe manusear a sua arma, o diabo vai tirar a palavra de você não. O inferno vai tirar a palavra de você não. Ele sabe que vai levar chumbo. E é o chumbo que o diabo leva, não é nosso não. É o Senhor que acerta as palmas para ele. Parece um paradoxo quando a gente fala de batalha, de espada, de escudo, como o apóstolo Paulo coloca aqui. Mas na verdade, gente, quando você olha a verdade, quem é a verdade? Quem é a justiça? Sobre quem é o Evangelho da Paz? Nós temos fé em quem? Quem é a nossa salvação? Revistam-se de Cristo. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Revistam-se de Cristo. Que a vida de Cristo seja vista em você. Gente, quando os demônios olhavam para Jesus e falavam, lá vem o príncipe. Jesus falava para o diabo, lá vem o príncipe desse mundo e ele nada tem. Nada tem nele. Ele estava imando. Com as suas testemunhas, com as suas mentiras, mas ele nada tem em mim. Será que a gente pode falar isso? Lá vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Será que não tem? Será que não tem umas embaixadas do diabo aí não, gente? Sabe o que é embaixada? Embaixada é um pedaço de uma nação estrangeira dentro da nossa nação. Na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, quando você vai na embaixada dos Estados Unidos no Brasil, aquele quarteirão, aquela construção onde está instalada a embaixada, ela é território americano. Mas está dentro do território brasileiro. Se estoura uma guerra, os americanos podem se refugiar na embaixada dos Estados Unidos. E muita gente na igreja está desenvolvendo embaixadas do diabo. Você foi comprado, você foi redimido, você foi restaurado e o Senhor está querendo ampliar o reino dele através da sua vida. Mas aí o diabo te pega umas coisas, planta em você umas porcariazinhas e isso vira uma embaixada no inferno da sua vida. O Espírito Santo de Deus, minha amiga, quer empoderar eu e você e nos tornar livres das embaixadas do inferno. Para que você possa falar como Jesus, lá vem o príncipe desse mundo e ele não vai encontrar brecha em mim não. Porque eu sei que é incrível, eu sei para quem é incrível. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Gente, às vezes a gente pensa que a nossa oração é só aquela oração que nós verbalizamos. Não. Você ora na sua mente, você ora com seus pensamentos. Você está caminhando, você ora.
Você está vendo uma situação acontecendo, você ora. Às vezes a gente pensa, mas eu amo meu trabalho, eu não posso orar, tem que correr lá no banheiro e orar. Não, você pode orar onde você estiver. O Senhor te escuta. Tire o seu pensamento do Senhor e fale com Ele, porque Ele te escuta. E Ele está falando, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Gente, pede. Nós pedimos e não recebemos porque a gente pede mal. Pede só pensando nos nossos prazeres temporários. Mas se você dobra o seu joelho e você começa a gerar e a orar aquilo que Deus quer trazer à existência, a história ao nosso redor muda. Às vezes o Senhor vai falar assim, ainda não, mas continua orando. Ainda não. Vocês lembram de Daniel? Daniel, o Senhor ouviu a oração de Daniel na primeira vez. Mas o anjo que veio com a resposta teve que encontrar o príncipe da Pérsia no meio do caminho, um demônio, uma potestade, e lutar contra ele. Continue orando. Não é porque você não está vendo o resultado que você vai parar de orar. Só pare de orar se o Senhor falar, chega, estou dizendo não, acabou. Agora, se o Senhor falou, chega, eu estou dizendo não, continua a orar, continua a buscar, em todo o tempo, com súplica. O que é súplica, gente? É petição. Por Deus, em nome de Jesus, me fortalece, eu estou me sentindo enfraquecida. Minha casa está pesada, meus relacionamentos estão difíceis. Senhor, vem nessa casa, Senhor. Reina neste lugar. E todo demônio aqui, Senhor, que tentar tirar a paz do meu casamento, a paz dos meus filhos, a paz dos meus pais, a paz dos meus irmãos. Ô Senhor, toda contenda que tem levantado na minha casa, que bate em retirada em nome de Jesus. Senhor, eu estou me prostrando diante do Senhor e suplicando ao Senhor, entra aqui com a tua intervenção maravilhosa, envia os teus anjos neste lugar, faça, Senhor, a diferença. É fácil, gente, a gente ser amada, fazer as coreografias, é maravilhoso, é motivador. Mas isso é só performance. O diabo não tem medo de espadas e escudos, mas ele tem medo quando você dobra o seu joelho e ora. Ele tem medo porque ele está vendo o Senhor te abastecendo, te fortalecendo, usando a sua vida, fazendo você uma vencedora no meio das batalhas que você encara pela frente. Essa que faz a diferença. Mas quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente marcha na igreja, o poeirão sobe, a gente faz ato profético, é tudo maravilhoso, todo mundo seja fortalecido. Chega na segunda-feira, já está desanimado. Estou cansada. Nossa, aquele congresso foi longo demais. O que adianta? Só adianta, gente, se a gente escuta e põe em prática. Se a gente escuta e põe em prática. O apóstolo Paulo está falando, ora no Espírito em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Nas ocasiões boas, nas ocasiões difíceis. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Gente, eu tenho certeza absoluta que em momentos da minha vida eu não sucumbi porque tinha gente orando por mim. Eu tenho certeza absoluta que quando o dia difícil chegou, eu não estava orando sozinha. Não tem condição de eu estar orando sozinha. Você sente que Deus está mandando ajuda para você, reforço para você. E isso se levanta pela oração. Isso tem sido confirmado. Quantas pessoas me encontram por onde eu vou e falam assim, Helena, Deus me levantou para orar por você e pela sua família. Não para não, continua orando, está funcionando. Continua orando, pelo amor de Deus, porque se não fossem as orações dos santos a meu favor, eu não daria conta. Por isso o diabo quer desprender o seu egoísmo, no seu projeto de poder pessoal. A gente esquece que a gente é igreja só junto. Nenhum de nós é igreja sozinho. Nós somos igreja juntos. Nós precisamos de orar uns pelos outros e não orar apenas pelas nossas causas.
Está orando pelos seus filhos? Ora pelos filhos das outras também. Estão desviados, estão precisando ser alcançados pelo Senhor. Está orando pelo seu casamento? Ora pelo casamento da sua família, que você sabe que também está atravessando uma crise. Está orando por um trabalho novo? Senhor, o Senhor sabe onde tem um servo do Senhor passando necessidade. Abra uma porta de emprego. Já teve uma vez que o Senhor me acordou de madrugada. E o que estava na minha cabeça? Uma prisão no deserto do Saara. Quando a gente passa do Egito para Israel, a gente segue uma estrada, e no meio da estrada é o deserto. E aí eu vi uma construção enorme e perguntei para o guia: o que é aquilo? Aquela é a prisão. Nossa, mas ela é enorme. Ela é mais enorme para dentro da terra. Ela tem vários andares para baixo. É o mesmo? Quantas pessoas estão presas lá? Ninguém sabe. As pessoas recebem visitas? E eu acordei de madrugada com aquele prédio na cabeça. E o Senhor falou: dobra os seus joelhos e ora por uma situação naquela cadeia. Eu sei o que é? Não sei. Eu sei quem atingiu? Não sei. Mas eu obedeci. Senhor, eu não sei o que está acontecendo naquele lugar, mas eu te peço, entra com o exército dos teus anjos ali e salva os teus, preserva os teus, fortalece os teus, livra os teus ou recolhe os teus, mas não deixa mais o sofrimento abatê-los. Eu orei, até sentir paz. Aquele sentimento de missão cumprida. Me deitar. Soube o que aconteceu? Não. Mas eu não preciso de saber o que eu já sei espiritualmente. Eu não preciso de ver com os meus olhos carnais. Talvez no grande dia o Senhor me faça entender de que eu fui participante. Eu e outras que Ele deve ter levantado no mesmo horário. Todo mundo ora, clama pelos meus. O apóstolo Paulo está falando aqui claramente: ora pelos santos. Nós somos um só exército. Se um é baleado, todo mundo sente, todo mundo sofre. Se o escândalo vem para uma igreja, gente, não mancha só o nome de uma igreja, não. Mancha o nome de toda a cristandade. E aí é mais fácil falar assim: não é meu irmão, não, é primo. Não é primo, não, é irmão. Sabe se você tem irmão problemático? Você tem irmão problemático. Porque às vezes você tem irmão problemático. Mas o Senhor não descarta ninguém. Nós somos imperfeitos, nós estamos no processo. Mas o fato é, quando alguma coisa fere a igreja, traz escândalo para a igreja, fere todos nós. Ou deveria ferir, né? Então para de consumir fofoca e gosto, tá, gente? E que exército você está lutando? Deus fica do seu lado. Como é que eu estou lutando contra o inimigo e fica na amiga dele? Como é que eu estou guerreando contra o inimigo verdadeiro e consumindo as coisas dele para dar mais dinheiro para ele? Dar like, da curtida, da visualização? Que luta é essa que a gente está lutando, que a gente fortalece o nosso inimigo? Perseverem na oração por todos os santos. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 10, de 3 a 5: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Fica claro aqui que o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios que não é com as armas desse mundo, não é com a espada e o escudo desse mundo que nós vamos derrotar principados, potestades, poderes, argumentos, mentiras na nossa mente, levando todo pensamento cativo a Cristo Jesus. Como é que estão os seus pensamentos, né? O que você tem pensado?
a respeito de você, a respeito dos outros. Você já percebeu que você tem uma ideia pronta a respeito de uma pessoa com a qual você nunca sentou para conversar? Sabe? Que ranço que eu tenho da pessoa. Nós mulheres somos mestres de isso, né? Meu santo não vai com dela. Como assim? Nós temos o Espírito Santo. Tem essa história de meu santo não vai com dela, não. Mas a gente olha e fala assim, não. Ela nunca te fez nada. Você nunca teve uma oportunidade. Você nunca sentou para conversar. Você não sabe a história que ela carrega. Você não sabe as coisas que já aconteceram com ela. Mas a gente já tem uma antipatia pronta. Gente, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Mas a gente aceita como se fosse uma coisa natural. A gente faz parte da nossa vida essas minimices. O diabo está colocando antipatia com uma pessoa. Vai lá, abraça ela, abençoa ela, ora por ela. Você pode constatar que ela é uma peste mesmo. Às vezes você vai chegar e nossa, que a pessoa era tudo aquilo que eu pensava mesmo. Mas essas pessoas difíceis têm o poder de esticar o nosso amor. Que glória tem, como Jesus fala. Que glória tem você amar quem é igual a você. Que glória há em você amar quem concorda, quem pensa como você, quem vota no mesmo candidato. Que glória tem isso? Nenhuma. O nosso desafio é amar quem é difícil de amar, igual o Senhor nos amou. E o padrão foi esse: como eu vos amei, que vos amais uns aos outros. E o Senhor não me amou porque eu era parecida com Ele. O Senhor não me amou porque eu já entendi e correspondi a esse amor. O Senhor me amou porque eu estava morta nos meus delitos, nos meus pecados, na minha rebelião, na minha obstinação, na minha inveja, porque eu estava morta, Ele me amou. E Ele nos convida a fazer o mesmo. Mas você está aí, no padrão desse servo. Ela fica em casa, eu fico em casa aqui. Cada um segue a sua vida. Hoje Deus tem senso de humor. Resolve isso logo. Senão ele abre um negócio que você precisar dessa pessoa. Ele é especialista de fazer isso. Então, se você está se colocando na presença de Deus, se você quer realmente ser revestido de Cristo, resolve as suas pendências. A Helena que você não conhece é minha sogra. Não, você não me conhece a minha nora. Levou embora meu filhinho. Vocês estão rindo, né, gente? Mas o bicho está pegando entre soras e noras. Por quê? O amor de mãe não compete com o amor de esposa. Você não pode dar para o seu filho o que a esposa dele dá. E a esposa dele nunca vai ter a história que você teve com ele. Por que fica competindo? Sogra, sogrinha, querida, sai de cena. Você fez um ótimo trabalho. Você criou o seu filho, preparou o seu filho, entregou o seu filho. Como um dia você pegou o filho de alguém, agora vai entregar. Cuida do filho que você pegou, cuida dele. Meu filho, aquele que eu peguei pra mim já partiu. Então, vai fazer missões. Vai lá, pega a sua nora. Não aplaude da minha norinha. Ele vai falar, fala Deus! Eu falo pra você, nora, abaixa a sua bola de lindona, que a sua vez vai chegar. Essa mulher que você está em pé de guerra com ela agora, o DNA dela está no cara com quem você dorme. Os seus filhos serão netos dela, com o teu sangue dela. Então, deixa Jesus entrar o que está quebrado. Deixa essa obstinação de lado, essa ciumeira de lado, essa competição de lado. Senta com a sua sogra, leva um papo reto com ela. Se ela está passando os limites para a sogrinha, deixa eu te falar. Te agradeço, você me deu o nome da minha vida. Mas você não deu. Ok? Agora é meu território aqui, ó. Ok? Eu quero respeitar o seu território, honrar a senhora, porque a senhora é mãe do meu marido. Eu quero de bem com a mãe do meu marido. Mas minha sogra entende que a Bíblia diz: deixe o homem, pai e mãe, una-se a sua mulher e
ser os dois uma só carne. Agora eu sou uma carne com o seu marido. E a senhora está me machucando. Se a senhora me machuca, machuca o meu marido também. Sua carne, sua moída. Peça perdão, resolve esse barraco aí, pede o Espírito Santo para vir, fazer uma obra maravilhosa. Mata o seu ego, mata o seu eu, traga todo sofisma, todo pensamento contrário, subordinado ao senhorio de Cristo. É aí que você é crente, é aí que você vista a cara, lindona. Não é vestir a camisa camuflada, não. É vestindo a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito. Vai! Sua sogra não é um dragão, sua nora não é um bicho-papão. Vocês amam o mesmo homem, facilita a vida desse cara, pelo amor de Deus. Eu tenho uma mãe e uma esposa em pé de guerra, ninguém é o inferno, é o inferno. Colabora com esse homem, ok? E entenda, sogra, você já viveu mais, você já passou pelo processo, você já esteve no lugar de nora, você está no lugar de nora primeiro. Então quero te dizer, minha linda, você que é sogra como eu, sou sogra, duas noras maravilhosas, maravilhosas, não sou boba nem nada de brigar com as mães do meu neto. A mãe do meu neto é a futura mãe do meu neto. Só se eu fosse trouxa, né? São minhas filhas, porque agora são uma só carne com o Miguel, uma só carne com o Arthur. Eu respeito elas. Pensa nisso. Em Filipenses 4, 9, já estou terminando, gente. Fala assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Gente, o que significa isso? Às vezes, usando o exemplo que eu estava usando aqui agora, Helena, eu não dou conta. Isso aí você já está me pedindo demais. A minha sogra, eu estou achando que ela precisa de um exorcista. A minha nora já me desacatou, já falou coisas terríveis. Como é que eu vou perdoar isso? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Sabe o que é graça, gente? Que a gente recebeu sem merecer. Favor que nós não merecemos. Você peca, e pede perdão para Deus e Ele perdoa. E Ele provê. E Ele sara a ferida. E Ele derrama o bálsamo. E Ele dá livramento. E Ele inclina os ouvidos à sua oração. O que você merece? O que eu mereço? Graça. Fortifique-se na graça. O que a mulher está do seu lado falando? Fortifique-se na graça. E finalmente aos Gálatas, ele diz, o mesmo apóstolo Paulo: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gente, quando a gente pensa em desejo da carne, a gente já pensa na lascívia, na prostituição, nas questões relacionadas ao sexo. Não, gente. Desejo da carne é você querer dar uma voadora na nora. Desejo da carne é você falar mal da sogra. Desejo da carne é tudo que você... A sua razão está na frente, a sua vontade está na frente, o que você acha, a minha opinião está na frente. Vontade da carne. Vontade da carne. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Vivam pelo Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o bem que desejam. Olha isso. Por isso que eu comecei essa palavra dizendo para você: a nossa principal luta é com a gente mesmo. Nós precisamos de nos aperfeiçoar, nos fortalecer no Senhor, nos fortalecer na graça de Jesus, para curar os nossos relacionamentos, para nos tornar atentas ao que Deus quer fazer, a não viver só para nós mesmos, só pelos projetos pessoais, mas entender qual é o nosso lugar no reino de Deus.
Deus quer fazer de você uma bênção na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, onde você andar, um agente de transformação, um agente de milagre. Essa é a nossa batalha. E nós vencemos com armas espirituais, não com armas carnais. Tudo que foi ilustrado, usando os mesmos exemplos do apóstolo Paulo, tudo que foi feito aqui foi uma representação do que acontece no mundo espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo ensinou, falando da armadura de Deus. E nós representamos aqui com roupas camufladas, com escudos e espadas. Isso é maravilhoso, é lúdico, é lindo. Traz pra gente essa memória visual que fortalece o ensino. Mas eu quero te dizer, a sua luta é de joelhos. A sua luta muitas vezes é calando a boca. A sua luta muitas vezes é ceder uma vez. A sua luta muitas vezes é dando a túnica e também a capa. É andando a segunda milha. É perdoando quem não te pediu perdão. Aí você vai ser perdida pelo inferno. Lá vem lá aquela santa. Lá vem lá aquela que é parecida com aquele lá de cima. Ah lá, quem que acordou? Aquela perturbadora do inferno. Aquela saqueadora do inferno. Quem que acordou? Quem que acordou de novo? O Eterno está dando vida para ela. Ela é a cópia de Jesus. Por onde ela vai, ela estende o reino. É isso que o Senhor está fazendo em nós, queridos. E Ele tem todo o poder para fazer. E Ele só não vai fazer se você impedir. Se você se rebelar contra Deus, se você se voltar contra a vontade dele, aí você já escolheu o seu time. Então vamos parar de ser crente, de brincar de ser crente. Vamos ser filhas, agir como filhas. Eu vou te dizer, a roupa de princesa vai ser para aquele grande dia, porque hoje as princesas vão ter que vestir armadura. Para terminar, eu queria contar uma história para vocês. Não é minha, é do Max Lucado. Algo que me atingiu no momento da minha vida, que fez toda a diferença na minha vida. Voltando à história da bigorna. Na loja de um ferreiro existem 3 tipos de ferramentas. Na pilha de lixo existem ferramentas ultrapassadas, quebradas, sem corte, enferrujadas. Elas são colocadas num campo, cobertas por teias de aranha, sem uso para o seu mestre, e suas utilidades são esquecidas. Na bigorna existem ferramentas derretidas, fundidas, moldáveis, alteráveis. Elas ficam na bigorna, sendo modeladas pelo seu mestre, aceitando o seu desígnio. Existem ferramentas de muita utilidade, afiadas, preparadas, definidas, movíveis. Elas ficam prontas na caixa de ferramentas do ferreiro, disponíveis para seu mestre, cumprindo o seu desígnio. Algumas pessoas ficam sem uso, quebradas, desperdiçando talentos, fogo apagado, sonhos destruídos. Elas são rendidas com os fragmentos de ferro, em desesperada necessidade de reparos, sem noção de propósito. Outras ficam na bigorna, corações abertos, famintos para mudar, ferimentos sendo curados, visões tornando-se claras. Elas dão boas-vindas às dolorosas pancadas do martelo do ferreiro, desejando serem refeitas, suplicando para serem utilizadas. Outras repousam nas mãos do seu mestre, bem sintonizadas, determinadas, polidas, produtivas. Elas respondem de antemão ao seu mestre sem pedir nada, entregando tudo. Todos nós nos encontramos em algum lugar da loja do ferreiro. Ou nós estamos na pilha de fragmentos, ou na bigorna das mãos do mestre,
ou na caixa de ferramenta. Alguns de nós nos encontramos nos 3 lugares. Qual é o seu lugar? Onde você está na loja do ferreiro? Somos flechas, somos espadas, somos ferramentas nas mãos do Senhor. Mas em qual lugar você está para ser forjado? Talvez você está na pilha de instrumentos esquecidos, quebrada, sem corte, enferrujada, falando, meu tempo já passou, eu estou velha para isso. Não, meu ministério já cumpri. Você está viva, porque Deus ainda tem alguma coisa para fazer em você, através de você. Termina quando Ele termina. A história termina quando Ele encerra. Quando Ele te guarda na caixa de ferramenta. Talvez você esteja na bigorna. Ai, que fase difícil. Já foi no fogo, esquentou, está derretida, mas está moldada. Às vezes você vem de uma história de sofrimento que te ensinou tantas coisas, então você está moldável. Deus pode usar isso aí para te aperfeiçoar e te dar corte, te dar propósito. É tempo de refrigério, né? Porque o próximo passo depois da bigorna, da fornalha da bigorna, é a água. Deus tem refrigério também para você. E talvez você esteja afiada, preparada, definida,